Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o REC-R, esse fundo que hoje é um dos maiores descontos que a gente tem aí na bolsa, hein? Um dos maiores descontos, considerando fundos investíveis, né? Sem considerar tranqueira, mas olha só que interessante, ele tá aqui, ó, PVP de 0,9, de acordo com essa tabela do Clube FI. Se a gente descer mais aqui, ó, são poucos os fundos abaixo dele, né? Aí já começa a aparecer algumas tranqueiras, mas enfim, é um dos maiores descontos que a gente tem aí. Um fundo grande, se você pensar, cara, fundo de mais de bi, que tá próximo dele ali, a gente tem o Iridium, depois a gente vai ter, ó, o CPTS, depois RBRR, né? E para baixo dele, de bilhão, vamos ter o Urca, que está bem amassado também, e só, né? Esse aqui eu nem considero mais. Então, assim, é um nível de desconto elevado. Mas e aí, será que esse desconto está condizente com o fundo, com a situação do fundo e tal? Pô, nesse valor que ele está sendo negociado, né? Nesse valor que ele vem sendo negociado aqui, ó, cadê ele aqui? De R$ 86. Vamos aqui para a tabelinha. Na tabela de acessibilidade, nem aparece na tabela, já está aqui para baixo. Já está aqui para baixo dela. Deve estar dando aí uns IPCA mais 9,5. Nem deve ter chegado ainda no IPCA mais 10. E aí, se você parar e pensar e olhar, tem opções pagando IPCA mais 10. Tem fundo high grade pagando IPCA mais 10. Então, na minha opinião, ainda tá pouco. Ainda tá pouco. Esse fundo aqui, que é um fundo mais uma pegada meio middle risk e tal. Faltou um pouquinho de reciclagem de carteira para ele aí, né? Para ajudar. E, enfim, vamos acompanhando, né? Vamos acompanhando a situação dele. É essa, o fundo parado, pagou 75 centavos aí praticamente, e não tem previsão de nova oferta, também não comprou nada no mês. Você consegue ver que a única coisa que teve no mês, esse CRI foi liquidado antecipadamente, né? Entenda como liquidado antecipado foi lá o pessoal dessa Apple, né? Não sei se nem é o nome da empresa, mas foi lá e falou, cara, não quero mais esse CRI, vou pagar esse trem de agora. E é bom que o fundo pega aí, né, 19 milhões de reais para alocar em novas operações com taxas melhores do que aquele vem investindo hoje. Mas fora isso, cara, não aconteceu nada. O fundo está parado, parado, esperando. Se você vê aqui a alocação, ó, que ele tá hoje, o nível de alocação do fundo é o menor nível dos últimos, praticamente no último ano, vai. Então, o fundo aí ele precisa alocar esse dinheiro, aproveitar, né? Trabalhar, reciclar carteira. Ele tem muito dinheiro parado, né? Assim, se a gente pensar, só em fundo imobiliário são 100 milhões de reais. Em, em caixa tem 116. Estamos falando de 200 milhões de reais. Cara, com 200 milhões de reais, ele faz um pipelinezinho muito bom, hein? Dá para comprar bastante CRI legal. Dá para comprar bastante CRI legal e aí melhorar a carteira dele como um todo. E a questão desse imóvel que está marcado aí, é aquele imóvel que ele recebeu do calote do Morumbi Plaza, ainda sem nenhum tipo de perspectiva de venda, até porque é um ativo, uma localização ruim e 100% vago, né? Complicado isso aí. É difícil ele conseguir fazer essa movimentação, essa venda. Certamente, se eu for vender, vai vender bem abaixo e tal. E aí, se ele vender, vamos imaginar, esse imóvel, se eu não me engano, não lembro exatamente o valor, mas para ele empatar 0 a 0 no valor do CRI, acho que é 68 milhões de reais que ele teria que vender. E é um prédio vazio numa região ruim. Então tem que tomar cuidado, né? Porque se ele vender abaixo desse valor do 0 a 0, né? Essa operação tinha um LTV de 80%, só para deixar claro para vocês. Mas enfim, se ele vender abaixo desse valor de 0 a 0, aí já cria prejuízo, e aí tem que compensar esse prejuízo, então não é interessante. Mas o imóvel tá lá, parado. Hoje, o que ele gera pro fundo? Nada, ele só gera despesa, né? Porque é um prédio parado, tem despesa desse prédio ficar lá parado. Então vamos ver o que ele consegue fazer, né? Acho difícil conseguir vender, como eu falei com você. Tanto vender quanto locar. Não acho que vai ser fácil, porque a região dele não é das melhores, né? Uma pena. Aqui o portfólio dele todo, a gente vê a carteira e tudo. Tem uma certa diversificação, mas não tem muita informação sobre a carteira, né? É bem mais ou menos.
né? Só os CRIs e tal, não fala nada, como é que tá as operações, não tem relatório de risco, não tem nada além disso aqui, né? Vocês sabem bem, muito bem disso. Aqui os dois calotes que o fundo tomou, o Aracaju e o Ávida. O Aracaju segue adimplente, legal, beleza, bacana. Na recuperação judicial, o CRI não entrou nela, né? Não faz parte da recuperação judicial, então tá tudo certo, as garantias e tal. E já no Ávida, eles estão acompanhando a questão da recuperação judicial para proteger as garantias do fundo, né? Mas assim, a gente fica de olho para ver, né? Nenhuma outra novidade. E aqui os CRIs todos, né? Ele bota aqui, não bota uma foto, não bota nada, você nem sabe, né, o que é, assim. É só olhando os nomezinhos e a gente fica acompanhando aí. Qualquer novidade que porventura venha a ter, eu comento aí com vocês. Carteira dele. Temos aí a taxa de aquisição IPCA mais 7,94, CDI mais 4,22. A taxa do CDI tá legal, agora o IPCA tá bem aquém de um fundo middle risk, que é onde ele se encaixa, né? E no momento atual, IPCA mais 8 é o limite do high grade, né? E aí ele teria que estar comprando aí entre 8 a 10, que seria aí o limite do middle risk. Dá para pegar um 11, vai? Talvez 12, dependendo das garantias, mas assim, o limite é mais ou menos esse. E aí o que acontece? É aquela coisa que eu falo para você da reciclagem de carteira. Quando o gestor não recicla a carteira, o que pode acontecer e que vem pegando vários fundos nesse momento? É você ficar com um fundo com uma taxa de aquisição aqui, né? Igual no caso dele, IPCA mais 7,94, IPCA mais 8. O risco não é de high grade, que nesse momento você compra a operação high grade IPCA mais 8. Então você tem um fundo com uma taxa dessa com um risco desse. O negócio fica desbalanceado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que, ou você acha o risco, ou você levanta a taxa, que é a reciclagem de carteira. Então, por exemplo, não, eu tenho um fundo aqui e meu objetivo é ser um fundo IPCA mais 8. Ponto. Independente do que acontecer, é IPCA mais 8, beleza. Nesse momento, como é que você cumpre essa tarefa? Pô, você compra fundo, você compra operação high grade, que você vai conseguir IPCA mais 8 nelas. Num momento diferente de mercado, um passado, entre meio um pouco mais baixa, para você comprar uma operação IPCA mais 8, você tem que pegar alguma coisa middle risk, né, e tudo mais. Vai depender muito do momento. E aí, aquela coisa, o fundo, ele é um middle risk. Então, o que ele deveria estar fazendo? Comprando operações, como eu falei, de 8 a 10. Como ele não fez essa movimentação, reciclagem, você tem um fundo que tem um risco de middle risk e um retorno de high grade. Aí não dá certo. Aí não dá certo. Aí o que o mercado faz? Pega a cota e joga lá para baixo para corrigir isso. Porque se o gestor não corrige, o mercado corrige. Sempre, 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 sempre. Claro que aqui também tem a questão da deflação, que acaba atrapalhando, puxando o rendimento para baixo e tal. Isso aí é algo pontual. Em breve, nos próximos meses, ele deve voltar a entregar resultados um pouquinho melhores e tal. Enfim, né? Vai reagir um pouquinho. Mas, de toda forma, sempre que o fundo não faz a reciclagem, fica com risco de retorno desbalanceado, o mercado trata de colocar. Por exemplo, a gente viu ali na tabelinha do Clube FI, o Urca tá entregando merreca. O que o mercado fez? Tratou de jogar a cota para baixo, tá menos de R$90. Para quê? Para manter o risco-retorno. Para manter o risco-retorno, porque não tem como você ter um fundo. O risco não muda, galera. Assim, de forma bem grossa ele não muda, mas com o tempo ele tende a melhorar. Mas, assim, a grosso modo, o risco não muda. O fundo que é high yield, o risco é de high yield. Se ele não reciclar a carteira, ele fica para trás. E aí o mercado pega e joga para baixo. Né? Joga para baixo mesmo. Aqui os segmentos do devedor, né? Os mais variados aí, a gente consegue ver. Só um ponto, viu, galera? Ele tem muita operação de CRI pulverizado. Geralmente esses CRIs têm um atraso de 3 meses. Isso também pode estar atrapalhando um pouco a geração de resultados desse carinha aqui, né? A localização das operações, o grosso está em São Paulo, normal. A DRE dele, o que gerou, entregou. Ponto. Não teve nada além disso. E o fundo aí entregando, teve receita com CRI 22 milhões de reais, né? O que é pouco por conta da deflação, né? O mês passado foi 18, esse mês 22. E a tendência nos próximos meses é que vai melhorando devagarinho e tal. E a gente fica de olho para ver se consegue chegar num patamar um pouco mais interessante. Até então, nesse ano o fundo entregou R$ 8,40 por cota. R$ 8,40. Ainda temos aí mais algumas distribuições. Vamos ver se deve fechar próximo de 11. 10, 11 reais por cota.
A grosso modo. Até um pouco menos, dependendo. Entre 9 e 11. Então fica ligado aí pra quem tá comprando e tal. Pô, tá no preço justo? Não tá e tal. Aí você toma as suas decisões aí de forma que você bem entender. Aqui é a tabela. A gente vê a tabela de acessibilidade, né? Deve estar ali próximo de IPCA mais 9,5, né? Enfim. Então, galera, é isso que a gente tem para comentar aí sobre o RQR. A gente fica de olho nele. Qualquer novidade que porventura venha a ter, eu comento aí com vocês, beleza? Então, é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!